Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a esta série de duas conferências aqui na Novo Tempo Portugal. O Reino de Deus está próximo. É o mote destes dois encontros para os quais eu convido a ficar connosco para descobrir extraordinárias verdades sobre o Reino de Deus. Mas eu não vou estar sozinho, de forma alguma. Antes vou estar muito bem acompanhado. Eu sou o pastor Pedro Esteves e comigo na apresentação destas mensagens estará o pastor Jorge Duarte. Vai poder ouvi-lo já dentro de uns minutos. Mas a música também terá uma parte muito importante neste programa. Para isso temos connosco o quarteto masculino Fraternos, que vai acompanhar e reforçar a mensagem que nós vamos partilhar consigo. Para abrirmos o coração para todo este tempo e esta experiência que vamos fazer juntos, eu convido a orarmos e a pedirmos a presença de Deus aqui conosco, em reverência. Nosso Deus e Pai, damos-te muitas graças pela alegria e a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de refletirmos sobre o Teu Reino, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, onde quer que quem me ouve nesta hora e vê, onde quer que esteja, que nos alcances e fales ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Nestas duas conferências, nós vamos falar sobre o tema preferido de Jesus. E não é pouca coisa dizer isto, mas acredito que eu não o digo só por ser uma opinião pessoal ou uma ideia minha. Digo porque foi o tema que Jesus explorou de maneira mais profunda, o reino de Deus. E ele fê-lo com tal profundidade e em tantas dimensões que o tornou, na verdade, o tema sobre o qual mais registro temos nos Evangelhos. É por isso que nesta série nós vamos fazer eco do ensino do Mestre e mostrar-lhe a si, que está connosco esta noite aqui na Novo Tempo, mostrar-lhe que o reino de Deus está perto. Está muito perto. Ora, eu quero começar por dizer-lhe que a mensagem do reino de Deus, da qual Jesus foi o grande portador, por incrível que possa parecer, é uma mensagem de uma atualidade quase gritante. E ela é tão necessária e útil no século XXI, se calhar até deveria dizer, mais do que em qualquer outro século. Ora, o Evangelho de Marcos, ele sintetiza muito bem a forma como Jesus entendia e apresentava a sua missão aqui na Terra. Então, logo no primeiro capítulo, o Evangelho registra que veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Lemos isto nos versículos 14 e 15. Ora, isto quer dizer que Jesus se identificou ele mesmo com o cumprimento de um tempo que estava anunciado, mas também se identificou com a implantação de uma realidade concreta a que Jesus chamou o Reino de Deus. O que quer isto dizer? Que o Reino de Deus chegou porque Jesus chegou. E é um reino porque Jesus é o Senhor, se quiser, o soberano desse reino. E quando nós acompanhamos a vida, o ministério, as palavras, as ações de Jesus, que, claro, estão registadas nos Evangelhos, o que nós estamos a testemunhar diretamente é o reino de Deus a tomar forma. E podemos, por isso, descobrir os seus valores. É por isso que o desafiamos a descobrir connosco esta noite, e, claro, depois amanhã, na nossa segunda conferência, a explorar um pouco mais de que formas é que o reino de Deus está, afinal, tão próximo de nós. Vamos começar esta viagem e vamos fazê-lo olhando para uma história. Vamos começar por uma história que tem um encontro surpreendente, eu diria quase inusitado, de Jesus. Deixa-me, talvez, a melhor forma será descrever-lhe este encontro em poucas palavras. É um encontro que Jesus teve com uma mulher. Eu diria mesmo uma pobre mulher. Porquê? Na sua época, uma mulher que poderíamos designar quase morta-viva. Uma mulher que tinha uma perda de sangue, uma hemorragia de forma permanente na sua vida durante anos a fio. E, claro, por causa disto, era uma mulher que podemos perceber como uma mulher destroçada, não apenas fisicamente, mas a sua vida era uma mistura de vergonha, de impureza, de castigo, ou pelo menos de percepção de castigo, de humilhação, de rejeição. O seu dia-a-dia, como era vivido? Sem relações humanas, pelo menos profundas, sem esperança, sem um futuro pelo qual valesse a pena viver. E é por isso que podemos dizer que, em certo sentido,
A vida daquela mulher era quase pior do que a morte. E quando nós lemos a história desta mulher, o que é que nos diz o relato do Evangelho? Que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Mas nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Registra também o Evangelho de Marcos no capítulo 5 e o versículo 26. Ora, por causa disto, nós percebemos que ela vivia com necessidades profundas, necessidades essenciais. Claro, necessidades que eram de bem-estar físico, em primeiro lugar, mas não apenas. Falamos de necessidades de segurança, de conforto pessoal, de relações e de amor, de afeto, necessidade de estima, necessidade mesmo de uma realização em alguma coisa que pudesse finalmente dar sentido à sua existência. E ali estava ela. Com todas estas necessidades vitais que ela desejava e que merecia ver saciadas, no fundo como qualquer ser humano, mas que ao longo dos anos simplesmente não eram saciadas. E agora vai dar-se o encontro com Jesus. De repente, Jesus vai ouvir, vai compreender o grito do seu coração. E foi preciso, na verdade, uma incrível capacidade de escuta e de sensibilidade da parte de Jesus para se aperceber desta mulher e das suas necessidades, no meio de uma multidão que o cercava. A história conta, aliás, que num momento ela toca em Jesus com fé, uma profunda fé de que esse toque era suficiente e Jesus sentiu esse toque de fé. Por causa deste encontro, no momento, Jesus vai preencher todas as necessidades essenciais da vida desta mulher. Ela foi curada, ela foi apaziguada das suas lutas, ela sentiu-se amada, reconhecida e podemos mesmo dizer que ela foi desafiada a um novo projeto de vida. Ora, é esta a visão do Jesus dos Evangelhos que nós queremos ajudá-lo a descobrir. Porque é quase desconcertante pensar que nós estamos a falar, eu acabei de descrever-lhe a história de uma mulher que viveu há quase 2000 anos, numa época e numa cultura obviamente tão diferentes da nossa, mas não há como não reconhecer que se há uma coisa que se mantém perfeitamente atual é a realidade do sofrimento pessoal, mas também de uma profunda necessidade que continuamos a ter em pleno século XXI de resposta aos anseios da vida. Eu estou absolutamente convencido que a mensagem de Jesus, neste aspecto, é de uma atualidade que nos faz tremer. Jesus e o projeto de vida que encontramos na sua mensagem, a resposta que Jesus tem aos anseios da experiência humana, são a resposta às nossas necessidades hoje, em pleno século XXI. E isto é o reino de Deus. Tal como a mulher desta história, pense comigo, quantas pessoas sofrem, não apenas no seu corpo, mas talvez mais ainda dores da alma, se podemos dizer assim. E este sofrimento interior, muitas vezes, é ainda mais doloroso. São muitos os que podem até estar rodeados de pessoas, nos prédios onde vivem, ou nas ruas com quem se cruzam, mas que são pessoas que se sentem terrivelmente sós. Nós vivemos hoje um dos maiores paradoxos da história, talvez mesmo da história da humanidade. E este paradoxo vive-se especialmente nos países ocidentais, países, muitos deles, a maioria deles, com altos níveis de desenvolvimento, em que as pessoas têm, por exemplo, enormes facilidades de comunicação, facilidades como nunca, mas ao mesmo tempo estão sozinhas, estão ansiosas, deprimidas, como nunca se viu na história. Nós temos hoje, repara bem nisto, uma proporção de lares de pessoas que vivem sozinhas, sem paralelo na história. E enquanto a ciência avança e vai descobrindo soluções para muitas das doenças que afetaram a humanidade durante séculos, ou até mesmo para algumas novas doenças, o suicídio leva à morte mais de 800 mil pessoas todos os anos. E um número que a mim me causa uma impressão tremenda é que o suicídio é a segunda principal causa de morte no mundo entre jovens. É claro que olhar para uma realidade destas, é claro que tem muitos ângulos de análise, diversos, complexos, mas é impossível não reconhecer que alguma coisa não está bem e que o ser humano hoje vive de muitas formas uma tremenda falta de sentido e propósito. E mesmo as melhorias económicas e financeiras,
em muitos lugares do mundo, na verdade, deram lugar a outros problemas que não são menos graves. Tudo isto tem de nos fazer pensar, olhar para este diagnóstico. Deixe-me contar-lhe uma história que me impressionou muito. Não se passou comigo, mas com um colega meu, um colega pastor, que eu conheço pessoalmente, claro, e eu ouvi-o contar esta história de que há uns anos ele, na verdade, ele trabalhou, antes de ser pastor, trabalhou como socorrista durante um período da sua vida. E então a história que ele contou marcou-me porque ela aconteceu numa grande cidade, uma cidade do mundo moderno e desenvolvido. Ele recebe uma chamada para socorrer uma pessoa em sua casa. Estamos a falar, eu dizia, uma cidade rica. Eu posso mesmo dizer, isto passou-se na Suíça. Um país, obviamente, admirado por tantas razões. Mas repara o que aconteceu. Quando eles chegam ao local, dão-se com uma cena tremenda. Uma casa cheia de lixo, um cheiro quase insuportável. E estava um homem deitado num colchão completamente... o colchão cheio de lixo. Ele dizia mesmo que havia bichos, insetos, ali onde aquele homem estava. E ele tinha uma fratura muito mal curada, era uma fratura antiga. Eles socorrem este homem, trazem-no para a ambulância e este meu colega segurava a mão deste senhor que, a certa altura, durante o percurso, começa a chorar. Mas o surpreendente é que ele começa a chorar, mas a sorrir ao mesmo tempo, e vira-se para este socorrista e diz-lhe o seguinte: há tanto tempo que ninguém cuidava de mim, nem imagina há quanto tempo ninguém me tocava. Parece impossível, mas hoje vivem e morrem pessoas sozinhas no meio de cidades com milhões de pessoas. Estamos a falar de sofrimento, de solidão, de ansiedade, de medo, que são exemplos das hemorragias que afetam a nossa sociedade e que revelam as suas feridas e as suas profundas necessidades. Ora, Deus esteve nesta terra, na pessoa de Jesus, para nos mostrar a sua visão da vida e para nos mostrar como é que nós podemos viver. Foi precisamente a isto que Jesus chamou o reino de Deus. E é por isso que ele veio lançar as bases deste reino. Jesus, através das suas palavras, dos seus gestos, do exemplo que ele deixou e viveu, ele semeou como que os grãos de uma forma de humanidade que nós somos chamados e temos a oportunidade de fazer germinar. É isso mesmo que queremos fazer esta noite. É dizer-lhe que a mensagem de Jesus é mais pertinente do que nunca para responder aos desafios da nossa sociedade, mas também às nossas muitas necessidades pessoais. O mundo precisa, hoje, ainda, de ouvir o nome de Cristo. Eu não encontrei um outro nome igual a esse. Um nome que inspira a devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente. E nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará.
Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer deste nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul, ao lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Boa noite, é um prazer muito grande poder juntar-me a si para continuarmos a explorar este tema tão fascinante. Dizíamos que Jesus apresenta uma resposta às nossas mais profundas necessidades. Mas afinal, quais são essas necessidades? O célebre autor Maslow estabeleceu há mais de 70 anos uma lista das necessidades essenciais do ser humano. Essa lista tem sido usada como base para muitos trabalhos na área da psicologia. E esta lista é apresentada na forma de uma pirâmide em que na base estão as necessidades mais fundamentais e depois cada nível tem de ser satisfeito para se poder aceder aos níveis superiores. Estes níveis estão organizados de uma seguinte forma. Em primeiro lugar, as necessidades fisiológicas, como respirar, comer, dormir. Depois encontramos as necessidades de segurança, que dizem respeito ao corpo, à família ou até mesmo à propriedade. Depois seguem-se as necessidades sociais. E aí encontramos o amor, a amizade, a intimidade ou mesmo a comunidade. E depois encontramos ainda as necessidades de estima, como o reconhecimento, o estatuto, o respeito pelos outros e, finalmente, nesta pirâmide vamos encontrar as necessidades de realização, tais como o crescimento pessoal, o talento ou mesmo a criatividade. Se este tipo de análise implica, de alguma forma, um estudo e uma compreensão do ser humano, será extraordinário perceber que Jesus, no tempo do seu ministério, 3 anos apenas, sem que tenha ele mesmo escrito nenhuma tese,
deixou-nos as sementes de uma compreensão profunda das necessidades do homem e de como encontrar a resposta. E por isso quero convidá-lo a fazermos uma viagem na vida de Jesus para podermos perceber como é que ele deixou as bases de como é viver aqui os princípios do seu reino e de alguma forma podermos perceber também como é que ele tem a resposta para as necessidades mais profundas do ser humano e ainda muito antes de Maslow as ter elaborado. Comecemos com as necessidades fisiológicas. Na verdade, sabemos que uma grande parte do ministério de Jesus foi, sem dúvida, a cura física. Ele curou imensas pessoas, fisicamente falando. Ele investiu muito do seu tempo a avaliar o sofrimento e, ao mesmo tempo, a responder às necessidades fisiológicas de quem se cruzava no seu caminho com ele. A prova está, por exemplo, na resposta que Jesus enviou a João Batista com uma mensagem sobre a sua obra. Nós podemos ler isto em Lucas capítulo 7, versículo 22, quando Jesus disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Não é por acaso que Jesus dava tanta importância ao toque físico, ao ponto de tocar os doentes antes de os curar, incluindo aí os leprosos, que era um gesto impensável naquela época. Talvez um dos seus milagres mais marcantes nasceu precisamente do anseio de alimentar uma multidão que Jesus percebeu que tinha fome e que precisava de ser saciada. Jesus conhecia as necessidades do corpo e por isso procurava dar-lhes respostas. O corpo não era para Jesus um problema ou um mal a evitar. Infelizmente, a história da Igreja cristã foi afetada por visões de filósofos como Platão, por exemplo, que semearam essa ideia do corpo como uma espécie de prisão da alma, de algo a desprezar. E por causa disso, muitos cristãos, ao longo dos séculos, agiram contra o próprio corpo, infligindo-se com privações e sofrimentos. Mas não foi nada disto que Jesus ensinou, nem quis ensinar ou praticar. Por isso os apóstolos, a partir do seu ensino, escreveram que o corpo é o templo do Espírito Santo. Também por isso, Jesus lavou os pés aos seus discípulos, tocou com as suas mãos nos seus corpos sujos, para lhes ensinar o que significa humildade. Foi por isso que pouco antes da sua morte, Jesus falou aos seus discípulos sobre os critérios para a escolha dos cidadãos do reino eterno, esse reino que está por vir. E o que é que ele dizia? Jesus dizia que serão chamados por ele os que deram de beber aos que tiveram sede, que deram de comer aos que tiveram fome, vestiram os que estavam nus. Ou seja, Jesus quer ver reproduzido nos cidadãos do seu reino o que ele mesmo fez enquanto esteve conosco, que foi simplesmente o cuidado em suprir as necessidades físicas daqueles que se cruzavam com ele. Numa igreja em Frankfurt, havia uma célebre estátua de Jesus com as mãos abertas. Contava-se que, na Primeira Guerra Mundial, em resultado dos muitos bombardeamentos, aquela estátua ficou sem mãos. No fim da guerra, vários escultores ofereceram-se para renovar a obra e, de alguma forma, devolver àquela estátua as mãos. Mas os responsáveis da igreja decidiram deixá-la tal como ela estava, exatamente assim, colocando apenas uma inscrição que dizia: Cristo não tem outras mãos que não as nossas. É assim que hoje o reino de Deus pode manifestar-se,
levando alívio ao sofrimento, suprindo as necessidades do corpo, tal como Jesus fez. E na pirâmide de Maslow, depois das necessidades fisiológicas, nós encontramos as necessidades de segurança. Ora, Jesus insistia em convidar os seus discípulos a viverem e a experimentarem a paz. Ele falou muitas vezes da paz, da necessidade de termos paz. Quantas vezes as angústias da vida nos fazem passar noites completamente em claro? E muitas vezes as ansiedades são de tal forma, são tão altas, tão grandes, os nossos medos tomam conta de cada um de nós, simplesmente porque damos imenso espaço para que isso aconteça nos nossos pensamentos. Jesus tem, por isso, uma mensagem que nos é extremamente necessária e que o apóstolo Pedro, por experiência própria, resumiu de uma forma muito bonita. Ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lemos isto em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Por que havemos nós de carregar sozinhos os nossos fardos e as nossas inseguranças? Jesus está vivo e as suas palavras mantêm-se válidas. Há, portanto, uma experiência de serenidade, de paz profunda, que está disponível a todos aqueles que confiam, a todos aqueles que depositam a sua vida nos braços de amor do Pai. E perante isto, Jesus dizia: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado que seja ao curso da sua vida? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não andeis, portanto, a indagar o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não vos entregueis à inquietação. Buscai antes de tudo o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Com frequência, o homem sente medo. Com frequência, ele não se sente em segurança, porque não sabe quem é, para onde vai e qual o sentido da sua existência. E não há pior insegurança que a de um vazio de propósito. Mas hoje nós podemos dizer que Jesus está pronto a ajudar-nos. Jesus está pronto a revelar o propósito do Pai para a nossa vida e nele a nossa existência ganha sentido. É por isso que as ansiedades perdem o seu poder. É por isso que em Jesus nos sentimos completamente seguros, porque nele qualquer pessoa, mesmo nas suas fraquezas, mesmo nos seus anseios, pode dizer: não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim
sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, quem era já não sou, passado já se foi, vivo agora. Pecado me chamar, se ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se ele me chamar, insistindo em eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Continuamos a nossa viagem à descoberta das respostas do Reino de Deus às grandes necessidades da humanidade, tal como Jesus as viveu e as ensinou. Ora, continuando a olhar a lista de Maslow, antecipada por Jesus, que é o que estamos a ver milénios antes, olhemos agora para as necessidades sociais. Todos sabemos, não é preciso ser nenhum especialista, nem psicólogo, que o amor é o motor das nossas vidas. O amor está na base de tudo o que nos faz avançar. E ao contrário, a ausência de amor aprisiona, cria o caos, alimenta sentimentos depressivos. Por isso mesmo Jesus falou muito de amor. Ele falou mesmo do amor aos inimigos. E também por isso Jesus criou comunidades de relacionamentos muito fortes, genuínos, significativos, porque para Jesus o amor não era uma teoria. O amor em Jesus não era uma qualidade, era a sua própria identidade. E ele deu provas de amar. Não amar as multidões anónimas, mas amar mesmo o indivíduo. Lembro-me de um jovem rico que um dia veio falar com Jesus. Depois desse encontro ele partiu e afastou-se sem aceitar o desafio que o mestre lhe fez. Mas o texto bíblico diz que Jesus olhou e o amou. E aos seus discípulos ele deu tantas evidências deste coração disponível para amar e para que o outro se sentisse amado. Lembre-se das palavras em que Jesus confirmava este afeto aos discípulos a dizer-lhes: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Lemos no Evangelho de João, capítulo 15 e no versículo 15. E este amor de Jesus pelas pessoas leva ao constante apelo ao amor fraterno, à criação de comunidades de afeto. Por isso é que Jesus também aos discípulos, apenas uns versículos à frente do que acabámos de ler, agora João 15, 17, Jesus dizia e desafiava-os: e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E orava, Jesus orava ao Pai por eles, pelos seus discípulos, aqueles e os de todos os tempos. E qual era o pedido que Jesus fazia ao Pai? Qual era a sua súplica? João 17, 20 e 21. Jesus orava: Pai, rogo que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Esta mensagem de amor, na verdade, tornou-se a base da mensagem cristã. E é por isso que o ensino dos apóstolos, por exemplo, do apóstolo Paulo, o ensino sobre o amor que o apóstolo faz, mostra-nos como, na fé cristã, nós encontramos uma resposta a esta grande necessidade que nós temos de afeto,
de amor. Esta verdade está registada. Eu hoje trago-lhe um exemplo nestas sublimes palavras do apóstolo Paulo. Que Cristo, devido à vossa fé, habite cada vez mais nos vossos corações. E continua. E então, bem estabelecidos, bem enraizados no terreno do amor de Deus, poderão, em comunhão com todos os outros crentes, compreender com clareza tudo o que representa o amor de Cristo para convosco, em todas as suas dimensões. E terminava o texto dizendo que possam experimentar esse amor, ainda que ele ultrapasse toda a vossa compreensão. Lemos isto em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Agora, olhemos ainda para as necessidades, mais um nível na escala de Maslow, mas olhemos para a escala de Jesus e vejamos como Jesus olhou e atendeu e supriu as necessidades de estima e reconhecimento. Prezado amigo, eu atrevo-me a dizer que ninguém na história da humanidade, nenhum líder religioso ou político se aproximou sequer do olhar de Jesus sobre as pessoas. Um olhar que trazia dignidade, um olhar que reconhecia valor a todos, um olhar que erguia em vez de humilhar, que abria horizontes em vez de encarcerar. Jesus foi capaz de recuperar a vida e a dignidade de uma mulher apanhada em adultério. Lemos esta história em João, no capítulo 8. E como é que ele o fez? Ele mostrou-lhe que ela não era apenas aquela conduta, que havia uma possibilidade de futuro. Por isso é que ele lhe disse duas coisas muito importantes. Primeiro disse-lhe, eu não te condeno. Mas depois disse-lhe, vai e não peques mais. Uma visão libertadora por um lado, mas restauradora por outro. Por isso Jesus foi sempre capaz de acolher aquele que era excluído, de olhar nos olhos dos oprimidos e dos desconsiderados, de quebrar barreiras e preconceitos com o objetivo de dar valor às pessoas a quem uma sociedade e até naquele tempo uma religião que era profundamente injusta e mesquinha, Jesus dava valor àqueles que esses consideravam sem valor. Aos homens e mulheres da Galileia, muitas vezes desprezados e desconsiderados, Jesus dizia isto: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Uau! Nós muitas vezes nem conseguimos imaginar o que é que poderia significar para aquelas pessoas o poder de ouvirem estas palavras. Porque estamos a falar de pessoas que estavam habituadas a serem tratadas como de muito pouco valor. Elas olhavam, na verdade, para os líderes religiosos, para as elites da sociedade e sentiam-se como ninguém. E agora Jesus olha para essas pessoas e, com estas palavras, torna-as obreiras do seu reino. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Alguma vez ouviu estas palavras? Não são um ditado popular, são palavras que Jesus gostava de dizer. Porque o olhar de Jesus sobre as pessoas dava-lhes uma razão para existirem. Dava-lhes mesmo um sentido de missão. Deixe-me dar-lhe dois tremendos exemplos desta verdade que eu estou aqui a afirmar. Num mundo que desprezava de uma forma quase inacreditável, hoje diríamos, a condição feminina, Jesus andava rodeado de mulheres em muitas ocasiões e muitas delas chegavam mesmo a suportar o seu ministério, até em termos financeiros. Acredite uma coisa, nem nos passa pela cabeça o que era ser mulher no contexto da sociedade em que Cristo viveu. Mas para termos pelo menos uma pequenina percepção disto, eu vou-vos dar um exemplo. O Rabi Eliezer, que é um dos grandes mestres do judaísmo antigo, na verdade ele viveu poucos anos depois de Cristo, no primeiro século da era cristã, ele escreveu o seguinte, e preparem-se porque eu vou ler isto, mas até custa ouvir. É uma frase deste homem muito considerado no judaísmo antigo. Ele dizia, melhor seria queimar todas as palavras da fé que as colocar nas mãos de uma mulher. Dá para entender qual era o pensamento e a cultura neste aspecto? Agora vamos olhar para Jesus. Nesta mesma época, Jesus vai à casa de um homem chamado Simão, um homem da elite dos fariseus, um líder religioso. E Jesus permitiu que uma mulher se aproximasse dele, que lhe lavasse os pés. E sem medo ou hesitação, o que é que Jesus fez? Enfrentou Simão na sua própria casa. E na presença dos seus convidados, Jesus honrou aquela mulher pelo que ela tinha feito. Oh, sim.
Jesus supria as tremendas necessidades de estima e de reconhecimento que muitos estavam tão carentes naquela sociedade profundamente injusta. Mas ainda lhe vou dar mais um exemplo. No mundo antigo, as crianças eram profundamente desconsideradas. Talvez alguns não tenham bem consciência disto. Mas as crianças, em muitas sociedades antigas, pelo menos até uma certa idade, viviam mesmo à margem dos direitos mais básicos da sociedade. Nós hoje estamos habituados a pensar ao contrário, que as crianças têm um conjunto de direitos prioritários. Mas isto não acontecia em grande parte da sociedade antiga. Por exemplo, os judeus consideravam as crianças antes dos 12 anos sem ter sequer uma existência legal. E para perceber melhor o que é este pensamento que estou a designar, este pensamento antigo, vou-lhe dar ainda um exemplo. Há registros de que Platão recomendava deixar morrer as crianças que fossem parte das famílias mais pobres da sociedade. Um homem considerado como um grande pensador. E Jesus, num tempo influenciado por estas filosofias, qual era o olhar de Jesus sobre as crianças? Basta ler um exemplo na Bíblia. Vou ler para si o que diz as Escrituras. Acompanhe-me. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Lemos lá em Mateus 18, versículos 2 e 3. Mas como se isto não fosse suficiente, Jesus acabou por afirmar quase o impensável. E ele continuou dizendo: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ainda Mateus 18, mas no versículo 6. Porquê é que Jesus afirma uma coisa destas? Porque Jesus estava na linha da frente para reconhecer valor a todos os indivíduos. Portanto, cada homem, cada mulher, cada criança ou velhinho, cada homem, cada filho de Deus era considerado de grande valor por Jesus. Um dia, ele teve um encontro com uma mulher samaritana. Por causa disso, nem os discípulos aceitaram muito bem que ele fizesse aquilo. Mas porquê é que Jesus o fez e enfrentou até esta oposição, este olhar crítico? Porque Jesus sabia que aquela mulher, em concreto, precisava de ser reconhecida, estimada e também corrigida. E por isso Jesus arriscou ser mal interpretado e fez-lhe a promessa mais extraordinária que alguma vez ela ouviu. Se quiseres, eu posso dar-te de uma água viva e nunca mais voltarás a ter sede. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu
estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu. Ele a viu e a perdoou, deu-lhe dessa água viva e ela perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. E chegamos ao último nível da pirâmide de Maslow. Depois de todas as outras, vêm as necessidades de realização. Será que Jesus também esteve atento às necessidades da realização? Como é que ele ajudou as pessoas na sua realização pessoal? Talvez seja suficiente perguntar: por que é que tantas pessoas seguiram Jesus? Já alguma vez pensou nisto? Como é que ele conseguiu inflamar a deixarem tudo para o seguirem? Por exemplo, a Pedro Jesus disse: deixa as tuas redes, de agora em diante serás um pescador de homens. A Zaqueu bastou uma visita à sua casa para que ele mudasse de vida e restituísse tudo o que tinha roubado. Estes homens e tantos outros seguiram Jesus com verdadeiro entusiasmo, porque Jesus abriu um novo horizonte de vida diante dos seus olhos. E nós hoje vivemos numa sociedade cheia de homens e de mulheres, de jovens e de crianças, que vivem angustiados, que vivem deprimidos, que não se encontram ou que não encontram uma razão para viver. Ora, Jesus propõe-nos um desafio de sermos construtores do seu reino. Eu diria construtores de pontes do seu reino. E ele dá um título de nobreza a todos aqueles que o seguem. É um título muito bonito. O título de Filhos de Deus. É por esta razão que muitos, felizmente, encontram em Jesus a saída para os seus anseios, para os seus temores. Porque ser um filho de Deus é viver um projeto de vida, um projeto de serviço e de plena realização. E sabe que mais?
este projeto não termina aqui. Posso dizê-lo com toda a convicção, com toda a certeza. Este projeto não termina aqui. Ele estende-se para lá da vida nesta terra. Jesus propõe-nos um projeto de vida com um gosto de eternidade. É simplesmente um destino grandioso, aquele que Jesus oferece a todos os seus discípulos. Nós estamos em pleno século XXI, num tempo de incríveis incoerências e de paradoxos. Num mundo avançado e ao mesmo tempo tecnológico, onde nós encontramos mais tristeza e perplexidade, mais violência e imoralidade do que aquilo que nós gostaríamos de imaginar, daquilo que nós queríamos imaginar. E Jesus coloca diante de nós, diante de si que nos ouve neste momento, um sentido de plena realização. Sermos embaixadores do Reino de Deus neste mundo. Experimentarmos a plenitude dos seus valores e, ao mesmo tempo, construirmos um mundo que se prepara de coração para o reino que está por vir. Hoje, no mundo que se afunda na confusão, na competição pelos melhores lugares, num mundo em que os valores e o sentido moral estão cada vez mais esquecidos, estão cada vez mais ignorados, num mundo onde poucos são cada vez mais ricos e onde tantos lutam para sobreviver. É neste mundo que a mensagem de Deus aparece como uma atualidade que impressiona verdadeiramente. E é por isso que é muito importante nós podermos perguntar, hoje, a si que está desse lado, não quer aceitar fazer este caminho com Jesus e, ao mesmo tempo, deixar que Ele supra as suas necessidades mais profundas? Nós usamos a expressão "o reino de Deus está próximo" como mote destas conferências. E hoje nós queremos dizer-lhe que o reino de Deus pode ser aqui, onde nos encontramos, onde você está, na sua vida, na sua casa, se deixar que Jesus supra as suas necessidades. O reino de Deus está aqui, exatamente agora, aqui. Sobretudo quando nós aceitamos a proposta de viver de acordo com os valores que Jesus veio mostrar e que hoje se mantêm tão atuais, tão necessários, como no momento em que Jesus os proferiu. O reino dos céus é aqui, onde Jesus estiver e for Senhor. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui
as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu a luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Estamos muito gratos por ter passado este tempo connosco a ouvir sobre o Reino de Deus. E é por isso que o nosso convite é que aceite o desafio de construir uma relação pessoal e que esta relação se torne uma dinâmica de vida com Jesus. Acredite, o Reino de Deus está próximo porque Ele pode ser manifestado na sua vida, mas isto só acontecerá, com certeza, se permitir que Jesus seja a resposta às suas necessidades. É assim que o seu reino se mantém vivo. É assim que o seu reino alarga as suas fronteiras e se estende. Antes de nos despedirmos, temos ainda um desafio a fazer a todos aqueles que nos seguem, a si que está desse lado. Se quer saber mais sobre o Reino de Deus e sobre o maravilhoso ensino de Jesus, nós temos uma oferta muito especial. Temos o livro Conhecer Jesus é Tudo, da autoria do pastor Alejandro Bulhón.
porque acreditamos que este livro poderá, de alguma forma, ajudá-lo a encontrar o reino de Deus. Se não tem este pequeno livro de bolso e gostaria de o poder receber, então é muito fácil. Basta enviar o seu pedido para um dos nossos contactos. Envie uma mensagem para nós, para a Novo Tempo, por telefone ou até mesmo pelo WhatsApp, para aquele número que está a aparecer neste momento no seu ecrã, 933 93 9291, ou se então preferir, poderá enviar um e-mail para geral@novotempo.pt. Se porventura, deixe-me acrescentar isto ainda, se tiver o desejo de estudar a Bíblia mais a fundo, se quiser mesmo ser acompanhado por um instrutor bíblico nesse estudo, então use estes mesmos contactos que acabamos de partilhar consigo e sugerimos que escreva apenas estudar a Bíblia, se não quiser estar a descrever mais em concreto. E nós vamos providenciar alguma forma para o poder ajudar e acompanhar neste estudo profundo da Palavra de Deus. Pedro, eu diria que a despedida é curta. Muito curta. Isto porque amanhã estaremos de volta, à mesma hora, portanto às 8h30 ou 20h30, como quiser, menos uma hora nos Açores, para mais uma conferência, para mais música e também para podermos ter mais uma oportunidade de descobrir que o Reino de Deus está próximo. Para nos despedirmos, permita-me que faça uma breve oração para nos entregarmos nas mãos de Deus nesta hora. Ó Deus eterno, nós suplicamos que a Tua presença nas vidas e na casa de todos aqueles que nos acompanharam neste momento se manifeste. Que Tu venhas suprir as necessidades destes Teus filhos, de todos nós. Que o Teu reino se manifeste, que esteja perto, muito perto, da vida daqueles que precisam e clamam por Ti nesta hora, e pedimos-Te que nos abençoes e protejas até que amanhã, se Deus quiser, possamos estar aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.
eu.